Fortes emoções, hein, gente? Muito boa noite para você que estava aí ligado na novela. Continua com a gente. A partir de agora, eu sou Anne Guerreiro, te mostro as notícias que marcaram esta terça-feira no SBT Brasília, segunda edição. A gente começa o nosso jornal com uma história que repercutiu hoje à tarde nas redes sociais. Um homem foi detido após se envolver em uma confusão próximo a uma escola. O caso foi hoje de manhã no Gama. Segundo o delegado que atendeu o caso, o homem de 21 anos teria discutido com um pai de aluno do lado de fora da escola. Quando a polícia chegou, o suspeito estava com pedaços de vidro e madeira. Ele foi encaminhado à 20ª Delegacia de Polícia, assinou um termo e foi liberado. Horas depois, a polícia recebeu mais um chamado, dessa vez para uma escola particular também no Gama. Vocês podem não acreditar, mas, gente, era o mesmo homem. Ele estava parado em frente à escola e os funcionários receosos chamaram a polícia. Mais uma vez, ele foi levado à delegacia. Mas até agora, o delegado não confirmou se o homem vai ficar detido. Bom, a versão da polícia é de que esse homem não chegou com a intenção de atacar nem de fazer ameaças, mas esse medo que tomou conta de toda a comunidade escolar gerou reações que terminaram em agressão do lado de fora. Por causa de situações como essa e essa onda também de ataques que tem acontecido em todo o país, o governo federal discutiu hoje algumas medidas e nós vamos ao vivo com a repórter Paola Cuenca. Paola, então, muito boa noite primeiramente. O que ficou definido aí nessa reunião? Boa noite, Suane. Boa noite a todos. Olha, o ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou um pacote de medidas de 3 bilhões de reais para ações em combate à violência escolar. A primeira medida é fazer o adiantamento de uma verba que seria liberada para as escolas somente em setembro deste ano. A verba deve sair no mês que vem. A gente está falando de 1 bilhão e 97 milhões de reais que as escolas vão poder utilizar em ações para melhorar a infraestrutura na questão de segurança escolar. Além disso, dentro do programa Dinheiro Direto na Escola, existiam diversas verbas que estavam paradas ali de anos anteriores por conta de questões burocráticas. 1 bilhão e 818 milhões de reais também vão ser liberados por conta de uma autorização que o governo federal vai dar para que esse recurso também seja aplicado em ações para a segurança escolar. Além disso, o governo federal coloca de verbas novas, vamos dizer assim, 200 milhões de reais para estados e municípios para que eles possam usar na implantação de núcleos psicossociais para trabalhar a saúde mental dessas crianças e também adolescentes. Além disso, a partir desta segunda-feira, uma plataforma virtual do MEC também vai oferecer um curso para gestores educacionais, para professores, a respeito dessas recomendações para a segurança escolar. E olha, vamos lembrar que o ministro da Justiça, Flávio Dino, também deu uma atualização a respeito das investigações por conta desses ataques a escolas. Até agora, 756 perfis foram suspensos ou removidos de redes sociais para também tentar combater essa geração de pânico ou incentivo a ataques em escolas. Ao longo de 10 dias, as investigações também resultaram na prisão de 225 pessoas, ou então também apreensões no caso de menores de idade. Mas todas essas ações não fazem com que o medo também acabe para os pais. Tanto é que algumas escolas particulares aqui do Distrito Federal não vão ter aulas nessa quinta-feira, justamente por conta de um possível ataque, por conta de mensagens também que rodam nas redes sociais. Paola, muito obrigada pelas suas informações. Bom trabalho. E esse assunto de ameaças e ataques foi a pauta de uma reunião da Câmara Legislativa com o secretário de Segurança do DF. Sandro Avelar garantiu a presença ostensiva das forças de segurança nas portas de escolas e a investigação mais dura quanto a trotes nos serviços de emergência. Amanhã, Sandro Avelar deve ir também a uma outra reunião na Comissão de Segurança. E 11 pessoas foram presas suspeitas de desviar merenda escolar. O esquema criminoso envolvia funcionários de uma unidade da rede pública de Santa Maria e fornecedores de alimentos. A audácia era tanta que uma das merendeiras confessou à polícia que fazia a compra do mês com o furto da comida. Estudantes que muitas vezes garantem a refeição do dia com a merenda estavam tendo os alimentos furtados pelas próprias merendeiras. Elas faziam a limpa, pegavam pacotes de filé de tilápia, batata, leite em pó, alho e cebola.
Uma delas trabalhava há 10 anos na instituição e por todo esse tempo furtou alimentos da merenda. O crime foi aqui nessa escola pública de Santa Maria. Em depoimento à polícia, uma das 4 merendeiras chegou a dizer ao delegado que nem precisava fazer as compras do mês, pois conseguia garantir tudo com a prática do crime. As 4 mulheres faziam parte de um esquema criminoso, descoberto graças a uma denúncia anônima. Elas colocavam produtos a menores na merenda escolar, então ela retirava esses produtos que eram das receitas, proteínas, que eram as carnes, peixe, frango, e a partir daí, para pegar essas sobras, elas colocavam em sacolas e levavam para suas casas. E ainda lá em Santa Maria, outras 7 pessoas foram presas pelo mesmo crime. O que acontecia? Essa empresa ela tem um contrato de fornecimento de proteínas com o governo do Distrito Federal. E o proprietário dessa empresa começou a receber reclamações das escolas que as carnes, o frango, o peixe estava sendo entregue a menor. Então ele passou a suspeitar dos motoristas e dos encarregados. Foram presos 5 funcionários dessas empresas, sendo 3 caminhoneiros, motoristas e 2 ajudantes. E também foram presos 2 pessoas por receptarem essa mercadoria que era subtraída. Desde o início do ano, a determinação do GDF em limitar o prazo de validade dos créditos nos cartões de Vale Transporte gerou uma polêmica. Falou-se 1 ano, 2 anos, mas agora o GDF decidiu. Foi publicado hoje um decreto que define os novos prazos de validade. Sobre isso, a gente vai conversar com o repórter Amanda Mustafa, para entender como ficou essa decisão. Amanda, boa noite para você. Conta para a gente, então, quais são os prazos de validade que valem a partir de hoje. Oi, Suane, boa noite para você e para todo mundo. Então, esse prazo ele depende do tipo de cartão. No caso do cartão Mobilidade, adquirido a partir de abril de 2022, o saldo vale por 5 anos. Já no caso do Vale Transporte, o saldo vale a partir de 2 anos. Agora, atenção, Suane, os créditos de cartões mais antigos, adquiridos antes de março de 2019, irão zerar imediatamente. Quem já transferiu esse saldo para cartões mais atuais, pode ficar tranquilo. Esses créditos eles podem ser usados em viagens de ônibus, de BRT ou do metrô, mas não há possibilidade de saque. O GDF vai usar o dinheiro dos créditos que venceram, desses cartões mais antigos, para investir na manutenção do sistema de transporte público coletivo aqui do DF. Eu volto com você, Suane. Boa noite. Obrigada, Amanda. Boa noite para você. Em mais um caso revoltante, a Polícia Civil prendeu 2 homens por um estupro coletivo em Sobradinho 2. Segundo a polícia, um dos homens de 24 anos teria convidado a vítima de 19 para beber no estacionamento de um posto de combustível. Em seguida, o outro homem de 32 anos chegou. Um deles teria beijado a jovem à força. Eles a colocaram em um carro e a levaram para um motel. Nas câmeras de segurança é possível ver a vítima tentando fugir do carro. Já no motel, ela teria tentado pular da sacada. A jovem foi forçada a manter relações com os homens, inclusive sem preservativo. Após os abusos, ela foi deixada em casa. A mulher então foi à delegacia, registrou a ocorrência e passou por exames. Não dá nem para deve ter sido difícil, para essa jovem ter tido a coragem de fazer essa denúncia. Mas foi a partir dessa atitude que a polícia conseguiu localizar e prender esses 2 agressores. E hoje faz 100 dias que vândalos invadiram os prédios dos 3 poderes e fizeram um quebra-quebra no Palácio do Planalto, STF, Congresso Nacional. Hoje também o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, votou pela abertura de uma ação penal contra 100 acusados de participar desses atos golpistas. Em meio ao julgamento, a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão em mais uma fase da operação que investiga esses ataques. Esta já é a 10ª fase da operação para identificar os envolvidos nos ataques de 8 de janeiro. A Polícia Federal cumpriu 22 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e em 7 estados: Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo.
Até o fim da tarde, 13 pessoas foram presas. Entre elas, o tenente-coronel da reserva da Aeronáutica, Euro Brasílico Vieira Magalhães. Nós levamos um golpe de Estado. Vamos acabar com o golpe. E o coronel e ex-comandante da Rotan de Goiás, Benito Franco. A nova fase da Operação Lesa Pátria acontece no mesmo dia em que o Supremo Tribunal Federal começa o primeiro julgamento no plenário virtual dos suspeitos de participação nos atos golpistas. O ministro relator Alexandre de Moraes decidiu priorizar os casos dos denunciados que continuam presos. Na madrugada desta terça-feira, ele votou para tornar réus 100 dos acusados pelos ataques às sedes dos três poderes. O prazo para os ministros decidirem se aceitam ou não as denúncias da Procuradoria-Geral da República termina na próxima segunda-feira, dia 24. Se a maioria votar pela abertura da ação, começa a fase de coleta de provas, com depoimentos de testemunhas de defesa e de acusação. O IBAMA e o IBRAM apreenderam 55 pássaros na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Entre as espécies estão 45 bicudos, 3 canários da terra, 2 tiê-sangue, 4 curiós e 1 azulão. Anderson Torres foi autuado em R$ 52.500 por prestar informação falsa no sistema de controle de monitoramento de criação de aves e em R$ 2.000 por mutilar uma das aves. Em fevereiro deste ano, já havia sido feita uma inspeção na casa de Torres para verificar a situação dos animais. Me espera aí que eu volto já. As fotos do corpo da cantora Marília Mendonça teve a prisão preventiva decretada hoje. André Felipe de Souza Alves Pereira, de 22 anos, passou por audiência de custódia depois de ser preso em flagrante por conseguir o material de forma ilegal e divulgá-lo numa rede social. Um falso técnico em eletrônica foi preso hoje depois de aplicar golpes em idosos no Lago Norte. Foram mais de 25 vítimas. O homem distribuía cartões de visitas como prestador de serviços de conserto de eletrodomésticos. Na hora de fazer o conserto, pediu uma entrada, levava o equipamento e então desaparecia. Hoje ele foi preso no Incra9, em Braslândia. Na casa dele havia geladeiras, televisores, máquinas de lavar, secar e um frigobar. Foi preciso até um caminhão para transportar os eletrodomésticos. Um poste caiu sobre um carro na via de acesso à ponte JK. A sorte era que no carro estava apenas a motorista de 48 anos. E como o poste caiu do lado direito, não atingiu a mulher, que sofreu apenas ferimentos leves. Os bombeiros socorreram a mulher e agora a perícia vai identificar como esse acidente ocorreu. Durante a manhã, o trânsito ficou parado e só foi liberado por volta das 4 da tarde. E vamos então ver como está agora o movimento lá na ponte JK pelas câmeras do DR. Bom, a gente vê ali, né, muito carro passando, mas o trânsito está fluindo bem, sem problemas. Vamos agora ver um outro ponto então também, agora da EPTG, ó, o trânsito bem mais carregado, a gente vê ali, ó, próximo à octogonal, então é paciência, né, e cuidado nessa volta para casa. A gente volta já já. Sabe aquelas histórias que enchem a gente de esperança? Uma professora da rede pública realizou o sonho de centenas de alunos da cidade estrutural com um passeio ao cinema. Muitos foram assistir a um filme pela primeira vez. Imagina a farra, né? Veja na reportagem de Amanda Mustafa. A animação começou bem antes. O vídeo da professora Cíntia comprando os ingressos no cinema viralizou nas redes sociais. Uma hora depois... A Cíntia é professora temporária de uma escola pública da Estrutural. Para proporcionar esse momento feliz, ela mobilizou amigos de um projeto de ação social. Eu projetei as crianças já sentadinhas assistindo e comentei com ela. E ela comentou com o amigo dela que tinha como fazer. E aí, quando ele falou que tinha como fazer, a gente se juntou num grupo e aí começamos a tentar fazer dar certo. A turminha chegou entusiasmada e ansiosa para assistir ao filme. Precisa ficar com medo? Tá todo mundo feliz?
E chegou o grande dia. São 287 alunos de 9 turmas do primeiro ano do ensino fundamental. Olhinhos vidrados na telona, pipoca na mão e muita emoção para essa galerinha que tem entre 6 e 7 anos de idade. A maioria pisando num cinema pela primeira vez na vida. Eu acho muito legal. E esse é meu primeiro passeio de cinema. Onde a gente trabalha, qualquer valor para eles é um pouco difícil de pagar, né? É mesmo de se emocionar. Provavelmente eles vão falar disso por muito tempo. Vai ser uma lembrança feliz. E que a felicidade vem embalada de sonho e vontade de fazer a diferença. Uma iniciativa que pode servir de exemplo e, quem sabe, inspirar muita gente. É esse tipo de história inspiradora que a gente gosta de mostrar aqui, né? Um grande beijo para você e até amanhã.